Olá, aluno, você que prestou a prova de GV Economia. A prova desse ano manteve o padrão dos últimos anos, 4 textos atuais retirados de internet. E uma coisa curiosa da prova da GV Economia é que todos os textos têm alguma relação com o Brasil, torna a prova muito atualizada, muito bem feitinha. As questões foram apresentadas em língua inglesa e também em língua portuguesa. Alguns enunciados, então, foram em inglês, outros enunciados em português. Uma coisa legal dessa prova foi que as questões tiveram aí na sua elaboração algum tipo de escalonamento, com questões mais fáceis, médias e difíceis. Então, as questões fáceis é para quase todos os alunos acertarem. As questões médias vão deixar aí para trás os piores candidatos em língua inglesa e as melhores questões vão premiar os alunos que são os mais preparados, os melhores alunos de fato. O que seleciona de fato e contribui para o aluno que estudou ter aí a melhor possibilidade de ingresso na GV Economia. Nessa prova, como nas outras, sempre predomina a interpretação de textos. Dessa vez foram 11 questões para interpretação e 4 questões de gramática. E a gramática a gente pode considerar um nível intermediário. Então, o aluno que lê bastante, inclusive, ele não precisa necessariamente estudar gramática para conseguir responder as questões, porque na eliminação das alternativas ele já sabe como é a construção do texto, qual é o pronome que se usa, qual é o demonstrativo adequado. Então, a gramática está coberta com bastante leitura de textos. E vou comentar 3 questões a princípio e depois uma em especial. A primeira questão comentada é a 76, uma questão que foi uma pegadinha clássica. A GV adora fazer isso. É o seguinte, tem ali no texto o índice de pessoas, que é mais de 50% da população, 52% especificamente falando, de pessoas que compõem aí a classe média. E nas alternativas você tinha que identificar isso. E aí era só entender aquela pegadinha que eu às vezes não, sempre explico em sala, que o more than mais de é indicação de que a resposta deve ser essa mesmo. Basta ler o texto, confirmar o número e marcar o gabarito sem crises, tá bem? A outra questão é 82. Essa questão ela teve um problema que acho que foi mais de português do que de inglês, porque numa alternativa, que foi a alternativa aí que é a resposta da questão, veio a palavra em português que pouca gente conhecia, que era a palavra amainar-se, do verbo amainar, que é abrandar. E pouca gente conhece esse verbo. Aí o que acontece? Sem saber se é, se não é, o que eu devo fazer? Faz o seguinte, aluno, elimina as alternativas, fica entre duas e aí você procura marcar aquela que faz mais sentido com o texto, com o que você fundamenta no texto. Aqui vai aparecer agora na tela o trechinho de texto que eu vou ler, que é exatamente a referência do amainar na prova, que é: The middle class has meanwhile reshaped the PT in its own image. The party's wilder economic rhetoric is now muted. Quer dizer que agora mudou aquela retórica extremista que antes pertencia ao PT. Tá certo? E uma outra questão, 88, é uma questão que traz informação no título, no primeiro parágrafo, e a justificativa de fato da questão está lá no meio, no corpo do texto. Então, para essa questão era muito legal marcar que você tem que ler todo o texto e depois encontrar a resposta definitiva da questão. Não pode marcar direto, porque senão você pode ser induzido a uma pegadinha pelo examinador. E a última questão a comentar, a questão 80, acredito que essa questão traz um problema e pode ter múltiplas respostas. Vai depender muito da interpretação que o examinador, que a banca resolver adotar para essa prova. Olha só, a questão 80 pedia para se justificar o uso de um verbo, encontrar o motivo do uso to do so. O to do so vem da seguinte frase: It remains hard to define and attempts to do so often seem arbitrary. O to do so é a referência do definir. Só que na alternativa C, que tem-se a referência do definir da classe média, não tem-se a palavra refere-se, como as outras alternativas. E deveria ter, porque acredito que foi isso que o examinador pensou que pudesse ser a resposta correta. Eu vou validar as outras questões e vou anular uma delas. A letra A diz que refere-se à classe média do Brasil.
Como o texto trata do Brasil, pode ser uma referência da classe média do Brasil, pode ser uma retomada do Brasil, já que a temática da prova é do Brasil. Aí o aluno não sabe se ele marca ou se ele não marca. Vamos esperar a banca divulgar o resultado para saber como que eles processam essa informação. Então a A poderia ser validada. A letra B, essa dá para excluir, porque fala refere-se a sim arbitrary. Nada a ver com arbitrariedade, não é a alternativa B. Essa de fato não será a resposta. A letra C, define middle class, como eu já havia citado, pode ser a resposta. A letra D refere-se a middle class in Western Europe. Não fica tão claro isso no texto, porque é só a introdução, e a gente não sabe se a retomada é da introdução, ou definição da classe média pura, ou classe média no leste europeu, ou classe média em geral. Então uma grande salada de frutas de informação que a gente não consegue descobrir qual a resposta de fato. Pode ser a D. E a letra E, que também poderia ser, é que daí tem que desconsiderar a palavra hard, porque fala, refere-se a hard to define. Aí define tá certo, mas hard tá errado. Mas no contexto geral, se você fizer uma análise do texto, pode ser que a resposta seja a letra E. Eu não sei o que o examinador vai escolher por enquanto, então vamos ter que esperar o gabarito oficial para termos a resposta dessa 80. No mais, a prova foi muito bem equilibrada, muito bem feitinha, cobrou dos alunos um conhecimento justo, e inclusive ela foi muito bem dividida no tempo total de realização da prova como um todo. Então, para o vestibulando, espero que tenha tido uma boa prova. Até mais, sucesso!